Feliz sábado a todos. É uma grande satisfação recebê-los aqui com a nossa igreja de portas abertas e poder abrir a palavra do nosso Pai. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos a Ti porque nesse dia podemos aqui ainda em liberdade abrir as Tuas sagradas escrituras e meditar um pouco a respeito daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. O Senhor sempre prepara o nosso coração e que nesta manhã também as palavras que serão ditas aqui possam atender às nossas necessidades ou de repente até mesmo a resposta que alguém está pedindo. Dá-nos força, Pai, dá-nos inteligência, acuidade mental, para que nós possamos realmente viver de maneira profunda os últimos dias desse planeta aqui de maneira intensa, não para agradar a nós mesmos, mas para responder o Teu chamado. Fica com cada um de nós, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Como vocês estão? Tudo bem aí? Começaram bem o ano de 2021? Espero que sim, né? Passamos por um ano aí turbulento em 2020 e a coisa melhorou um pouco, talvez, uma perspectiva e tudo mais, mas o fato é que nós estamos sob a graça de Deus, né? E eu estava meditando a respeito de algumas das coisas que estavam acontecendo aí nos últimos meses e tudo mais, e eu pensei, né, conversando com a minha esposa e com o pessoal lá de casa, que realmente esse não é o pior período da história do homem, não é verdade? Talvez seja o pior período para você que está vivo agora. Mas se você fazer uma pesquisa e voltar um pouquinho a linha do tempo aí, quem gosta de história, você vai ver que a gente teve períodos muito mais turbulentos, não é verdade? Períodos muito mais terríveis. E a verdade é que eu levanto a mão para os céus e agradeço a Deus de não ter passado por alguns desses outros períodos, né? Meu nome é Rafael, eu estou atendendo aqui o convite do Guilherme, que é o ancião de hoje. E se você não me conhece, eu sou membro aqui da igreja desde o ano de 1995. Claro, bastante tempo, mas não tanto quanto o Elson, o Francesc, o Décio e tudo mais. Tem gente que está aqui há bem mais tempo. Mas eu amo muito essa igreja aqui. E por isso que quando o Guilherme me convidou, eu atendi prontamente, porque é sempre um privilégio, né, poder abrir a palavra de Deus. É sempre uma satisfação, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, hoje eu escolhi para meditar com vocês aqui um livro de Mateus, no capítulo 8. Então, se você tem sua Bíblia em mãos aí, seu celular, ou algum dispositivo, ou seu pergaminho, não sei, abra lá em Mateus, capítulo 8. É uma história espetacular, que eu gosto muito aqui. Cada vez que eu leio essa história, eu aprendo alguma coisa dela por um ângulo diferente. Se você ler somente a Bíblia, você sempre aprende mais e mais. Mas se você recorrer ao Espírito de Profecia, talvez você aprenda lições novas que você não tenha aprendido no passado, quando você recorreu a alguns desses textos aqui. E eu vou ler com vocês ali, Mateus capítulo 8, que a partir do verso 5, tá? Do versículo 5. Mateus 8, 5. Nós vamos ler do 5 até o 13. Certo? Então vamos lá. Um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Finalmente, o versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Essa história, aparentemente, ela é uma história que fala só sobre uma cura, sobre um milagre. Mas se você analisar bem, se você esquadrinhar os versículos ali, você vai descobrir que essa história ela é muito mais do que uma história somente de cura. Existem outros parâmetros ali
algumas pequenas joias que nós podemos descobrir em meio a esses versos. E eu gostaria de fazer um pouquinho isso com vocês nesta manhã. A gente precisa lembrar que Jesus vivia num tempo muito complicado também. Os israelitas, os judeus, eles estavam vivendo sob o jugo de outra nação. Alguém aqui já viveu sob o jugo de outra nação? Não, provavelmente não. Não estamos mais nesses tempos. Mas naqueles dias era muito comum isso. As nações subjugavam umas às outras e existia o que a gente chama de colônia, vamos adaptar um pouquinho mais, né, o termo de colônia e de colonizador. Né? Você tinha ali as pessoas que conquistavam e os conquistados. Talvez muito pior do que você viver uma pandemia ou qualquer coisa disso seja viver sob o jugo de outra nação, sabe por quê? Porque você perde aquilo que nós mais prezamos, que é a liberdade. Por que é tão ruim viver num período de pandemia? Sabe por quê? Você perde a tua liberdade. Estou errado ou estou certo? Você perdeu a tua liberdade nessa pandemia ou não? Perdeu. Eu perdi a minha liberdade também. Sabe aquela coisa do teu direito de ir e vir? Ela é cerceada. E os decretos que são feitos? Você tem que se adequar à maioria deles também. Estou falando sobre o período atual agora, né? Então o que acontece? A tua liberdade ela é cerceada. Você não pode sair para o lugar que você quer, a hora que você bem entende. Você não pode frequentar os lugares talvez que você frequentava antes, com os teus amigos, com aquele grupo de amigos. Quanto tempo eu fiquei sem vir à igreja? Quanto tempo você ficou sem vir aqui à nossa casa de oração? Francesca, eu estou vendo o Francesca, acho que faz um ano quase que eu não vejo o Francesca aqui, por exemplo. Né? Então assim, a gente não consegue estar em contato com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, com os locais que você de repente aprecia. Você perde a tua liberdade. Agora, pior do que isso é viver sob o jugo de uma outra nação. E os judeus viviam sob o jugo de outra nação. Jesus era judeu e ele compreendia bem o tempo em que ele vivia. Mas não só o próprio Cristo, como todas as pessoas e os seus contemporâneos sabiam muito bem desse tempo também. E mais do que uma liberdade religiosa, que eles não tinham de maneira completa, eles queriam se ver livres daquele jugo também. Ou seja, os judeus tiveram que se adaptar a uma situação muito complicada ali, que era conviver com os seus conquistadores no dia a dia. Sabe o que é você olhar para as pessoas que você não gosta todos os dias e imaginar assim, eu não queria que eles estivessem aqui junto de mim. Como que você acha que os judeus viam os soldados na rua, os centuriões, os governadores? Como que você acha que eles viam eles? Eles estavam ali no meio deles, eles caminhavam, eles tinham suas residências próximas às deles também. E eles tiveram que simplesmente se adaptar. Né? Imagine você, era basicamente como se você estivesse dentro de um mini campo de concentração ali, talvez. Talvez fosse a mesma sensação. Porque a partir do momento que você tem uma cerceada a tua liberdade, você não se sente mais à vontade. Porque você é controlado, você tem que obedecer todos os dias a ordem de alguém que te conquistou. E essa conquista não foi pacífica. Então os judeus se sentiam realmente aprisionados. Porém, mesmo em meio a esse ambiente complicado, existiam pessoas ali, existiam romanos, aliás, os conquistadores dos judeus, que se davam bem, que eram pessoas que tinham um bom relacionamento com o povo judeu. E uma dessas pessoas era justamente esse centurião romano aqui, que a Bíblia descreve lá no capítulo 8 de Mateus. Ele era uma pessoa querida pelos judeus. Rafael, mas de onde você tirou isso? Está escrito aqui na Bíblia? Na realidade, meus queridos, eu recorri aqui ao capítulo 32 do livro Desejado de Todas as Nações. E se você quiser compreender bem o nosso tema de estudo nessa manhã, talvez o ideal seja você depois em casa, quando você tiver um tempinho, ler o capítulo 32. Porque daí você vai ler na íntegra. E você vai entender ainda melhor a partir daquilo que você estudar em casa. A Pena Inspirada diz que aquele centurião, ele tinha um apreço pelos líderes judeus locais. Ou seja, eles estavam na localidade de Cafarnaum e a senhora White descreve que todos os líderes gostavam muito daquele centurião, porque ele tinha um bom relacionamento com a comunidade. Inclusive, ele tinha doado de seu próprio bolso
recursos para a construção da sinagoga local. Então imagine, ele era uma pessoa muito respeitável, porque ele até mesmo colaborava com os judeus financeiramente, além de ajudar os líderes também em outras questões. Portanto, por ser uma pessoa muito querida no meio daquela comunidade, o centurião, ele era visto por todos como alguém benevolente, alguém capaz de cativar os judeus ali dentro da cidade de Cafarnaum. Portanto, ao estar com um grande problema em sua casa, ou seja, com seu servo no estado de saúde muito complicado, ele teve que recorrer mais do que aos médicos locais. E aquele centurião, ele ouviu os relatos a respeito daquilo que Jesus estava fazendo, ao pregar, ao falar para as pessoas, ao curar as outras pessoas também. Só que, em vez de resolver ir diretamente a Jesus, o que ele fez? Ele se sentiu indigno. Então ele conversou com seus amigos, os líderes judeus locais, e falou assim: vocês podem interceder por mim? Eu gostaria que vocês, como são judeus, vão até Jesus, que vocês possam ir até Jesus e fazer um pedido para mim, fazer um pedido para que ele possa de repente ir até a minha casa ou interceder em favor do meu servo. Então o centurião, na realidade, ele não foi no primeiro momento diretamente a Cristo, mas ele pediu para que os líderes judeus locais intercedessem por ele. É interessante ver esse aspecto da história, né? Porque muitas vezes a gente lê a história na Bíblia e acha que o centurião foi diretamente a Jesus, e ele não foi. Ele pediu uma ajuda aos líderes locais antes. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que aquele centurião, ele era alguém diferente. Ele não tinha o perfil de outras pessoas que trabalhavam no exército romano. Ele tinha um tato diferente, ele tinha uma maneira de pensar, de agir e lidar com as pessoas. Ele, sendo romano, ao lidar com os judeus, ele poderia lidar de uma maneira completamente diferente. Porém, ele tinha o quê? Um apreço, um carinho pelos judeus. E isso é manifestado através do que é descrito aqui no capítulo 32 do livro Desejado de Todas as Nações. E nós também entendemos que, além disso, ele era uma pessoa muito humilde. No papel em que estava, ele talvez não precisasse ser tão humilde assim, mas ele era uma pessoa especial. Ele era alguém que tinha realmente sido tocado pela graça de Cristo. E a gente vai aprender isso agora. Na realidade, eu retirei desse relato aqui 7 pontos, 7 fatos que nós aprendemos ao ler de maneira muito cuidadosa o relato. O primeiro fato é que aquele centurião, ele tinha muita fé. Porque ele acreditava que o próprio Jesus, que o próprio Cristo poderia executar uma cura milagrosa. A gente não sabe qual exatamente é a doença que o servo daquele centurião tinha. Mas diz que ele estava paralítico, ele estava imobilizado. E o estado dele era muito grave, irmãos. Era um estado muito complicado. Ele sabia que ele não poderia, a partir dos seus próprios recursos, fazer coisa alguma. Mas ele amava aquele servo. A Pena Inspirada diz que os servos naquela época, os escravos, eles eram comprados e vendidos nas praças públicas. Portanto, a maioria absoluta deles trabalhava na casa dos romanos e eles eram tidos apenas como alguém serviçal. A maior parte das pessoas que compravam aqueles servos, eles não tinham um respeito, um amor, um carinho por eles. Aliás, muito pelo contrário. Eles eram tidos apenas o quê? Como mão de obra barata e bem barata. Simples assim. Porém, quando nós lemos o relato aqui, nós descobrimos que o centurião, ele tinha um sentimento especial por aquele servo. Ele era amigo daquele servo dele. Ele tinha cativado uma amizade, era alguém especial para ele. Portanto, quando aquele servo ficou doente e se encontrava naquela situação, ele ficou muito abalado. E não podendo recorrer a nenhum outro recurso, e conhecendo os relatos e os milagres de Jesus, ele falou: essa é a minha oportunidade. Ele sabia que Jesus estava chegando em Cafarnaum. E ele sabia que talvez aquela fosse a única oportunidade de intervir em favor do seu servo querido. E foi isso que ele fez. Então, primeiro ele recorreu aos líderes locais. Só que, quando Jesus entra em Cafarnaum, ele já é acompanhado por uma grande multidão. E pelo destino, entre aspas, Jesus acaba se aproximando da casa do próprio centurião. Os líderes locais já tinham ido até Jesus, mas o centurião, ele não segurou a sua emoção. Ele falou: não, eu vou fazer o pedido pessoalmente.
Ele foi até o próprio Jesus e se encontrou com o próprio Cristo. E a gente tem o relato da passagem. Para que o centurião chegasse até a Jesus, para que ele conseguisse conversar com aqueles líderes locais, e para viver a maneira como ele vivia dentro daquela comunidade, ele teve que lidar com um segundo fato importante da história. Ele rompeu os preconceitos também. Sabe que o que mais me impressiona é esse relato aqui que eu quero ler para vocês, do livro Desejado de Todas as Nações, na página 315. Diz assim, ó: não obstante o formalismo dos judeus, esse romano, o centurião, estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Vou repetir para vocês. Não obstante o formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Para que alguém considere a religião do outro superior à sua, ele tem que romper ou não a barreira do preconceito. Além disso, tem que ser humilde também. Muitas pessoas não conseguem chegar a esse ponto porque não têm a capacidade ou não querem simplesmente se livrar dos preconceitos que elas têm. Algumas pessoas dizem, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas você conhece a verdade, por que você não dá um passo de fé? Eu não tenho coragem, ou simplesmente eu não quero. Olha a coragem daquele romano. Ele rompeu todos os preconceitos, irmãos. Ele derrubou a barreira dos preconceitos para considerar a religião do povo que ele dominava melhor do que a sua. Você já parou para pensar nisso? É muito importante esse fato. Por isso, aquele preconceito e o ódio nacionais que alguns judeus cultivavam pelos romanos e que os romanos cultivavam pelos judeus, separavam às vezes as pessoas. Mas aquele homem não foi separado pelo preconceito. Hoje nós vivemos em um tempo diferente, mas muitas vezes o simples preconceito também, ou às vezes um preconceito arraigado, nos separa das pessoas que nós deveríamos atingir diretamente. Seja por aquilo que você escreve ou posta numa rede social, pela maneira que você se comunica com as pessoas, ou pelo seu testemunho. Muitas vezes você mostra um preconceito que não é capaz de fazer com que a outra pessoa te ame, ou te admire, ou receba a tua palavra. Mas o centurião romano, ele conseguiu quebrar aquele preconceito. E como que ele fez isso? Chegando a Jesus, sendo amigo dos judeus. Um terceiro ponto que nós podemos aprender dessa história é que ele conseguiu encontrar satisfação às necessidades da sua alma nas palavras de Jesus. No espírito de profecia nós encontramos dois pontos interessantes. A Pena Inspirada diz assim, que ele ouvira os relatos dos milagres de Jesus e ele acreditou nesses relatos. Eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês acham que ele tinha uma Bíblia em mãos? Ele não tinha. Ele não tinha uma Bíblia em mãos. Sabe o que ele fez? Ele conversou com as pessoas. Ele tomou ciência do que estava acontecendo em seu tempo. Ao conversar com os próprios judeus e com outros soldados romanos, aqueles que estavam sob seu jugo, ele descobriu a história de Jesus. E ele descobriu o que Jesus estava fazendo pelos judeus naquela época e pelas pessoas que chegavam até ele. Ao ouvir esses relatos, ele não só tomou para si, mas ele creu nesses relatos. E ele, antes mesmo de conhecer a Jesus pessoalmente, ele acreditou, ele teve fé, ele confiou em tudo que Jesus estava fazendo. Ao abrir esse espaço, ele começou a transformar a sua própria vida e das pessoas que estavam ao seu redor também. Esse é o terceiro ponto. Ele encontrou satisfação às necessidades da sua alma, mesmo antes de conhecer a Jesus, porque ele já acreditava no que Jesus poderia fazer por ele e pelas pessoas que estavam ao seu redor. Na realidade, ele seguiu aí 4 passos que nós devemos seguir ainda nos dias de hoje, meus queridos. Ele parou, ouviu o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo. Ele leu a respeito daquilo e, por último, ele meditou. Ele seguiu esses 4 passos. Ele tomou tempo, ele ouviu e ele meditou. Você já viu, já parou para perceber que muitas pessoas hoje se encontram
atabalhoadas, agitadas. Muitas pessoas não encontram satisfação em nada do que fazem, simplesmente porque elas não param, não leem, não ouvem e principalmente não meditam nas palavras de Deus. Muitos por aí estão absolutamente perdidos e não encontram paz e satisfação para a sua alma simplesmente porque não dedicam um tempo para pensar naquilo que é mais importante. Aí eu faço uma pergunta para você: quanto tempo você tem dedicado à sua vida de oração? E quanto tempo você tem lido e meditado a respeito daquilo que Jesus fez por ti no passado e faz ainda hoje? Quanto tempo, meu querido? Aquele centurião romano, ele fez isso. Ele não tinha em suas mãos uma Bíblia como nós temos hoje. Ele não tinha tanta informação. Mas as informações que chegaram até ele foram suficientes para transformar completamente a sua vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, você talvez conheça esse verso, assim como eu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem o quê? Ou que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Aquele centurião, ele estava vivendo também a partir das palavras de Deus. Ele estava vivendo a partir do está escrito. E aqui a gente chega ao quarto ponto dessa história: a humildade. Ele teve que cativar muito essa humildade também. Se você voltar lá ao livro de Mateus capítulo 8, versículo 8, você lê comigo assim: ele disse a Jesus: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu próprio teto. Me dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Por que ele disse isso? Porque ele era alguém manso e humilde, meus queridos. O fato dele ter dirigido essas palavras a Jesus revela o quê? A maneira como ele era uma pessoa humilde. Como ele tinha aprendido com os relatos a respeito de Jesus a ser alguém humilde. Eu pergunto a você, qual é o seu nível de humildade? Vamos classificar de 0 a 100? Você responde para você mesmo. Classifica aí, Guilhermisa, Gabi, de 0 a 100. Qual é o teu nível de humildade? De 0 a 100. Você fala assim: tá meio ruim, acho que tá 50%. Tem que melhorar. Não, eu já consegui melhorar um pouco. Ninguém precisa saber isso, é você que tem que olhar no espelho. O apóstolo Paulo diz que se você julgar a si mesmo, você não vai ser julgado pelos outros. E aquele centurião, ele aprendeu a ser humilde. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus não era apenas alguém que curava, mas era alguém que salvava a alma das pessoas. Por isso, a gente entende que o centurião, ele desconfiava dos próprios méritos dele. Daí eu pergunto para você, e eu tenho perguntado para mim também: será que eu tenho desconfiado dos meus próprios méritos? Ele se julgava alguém incapaz, indigno de estar na presença de Jesus. Por isso ele falou para o próprio Jesus, ele falou assim: olha, eu não preciso que o Senhor nem vá até a minha casa, mas eu acredito que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos e o meu servo será curado. E Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Ele ficou absolutamente impressionado. E o que Jesus falou? Eu não consigo encontrar esse tipo de fé com nenhuma pessoa que eu caminho ou convivo todos os dias, com os próprios judeus. Como alguém, um pagão, um cidadão de outro país, alguém formado com outra cultura completamente diferente da dele, conseguiu fazer aquilo? Simples a resposta. Foi alguém transformado pela própria graça de Jesus. Aí nós aprendemos também que o centurião, ele reconhecia Jesus, ele reconhecia Cristo como um Salvador. Ele não via Jesus só como um profeta. Ele não via Jesus só como alguém que tinha o mérito de curar as pessoas. Não. Ele aprendeu que Jesus era capaz de atingir a alma das pessoas e de salvar, de resgatar aquelas almas também. Eu quero ler para vocês um pequeno trecho aqui que diz assim: o centurião disse consigo mesmo: eu não sou digno de receber a Jesus. Eu não confio na minha própria bondade. No entanto, ele não temeu em pedir auxílio ao próprio Jesus. Mesmo sendo humilde e sabendo que ele não era alguém digno de chegar aos pés de Jesus, ele reuniu coragem suficiente para pedir. Ele fez o pedido pessoalmente.
Em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, nós lemos: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e o quê? Abrir-se-vos-á. Pedir e você recebe. Quem pede, recebe. Quando você pede com o coração limpo, quando você pede com o coração contrito. E foi isso que aquele centurião fez. A partir disso, nós podemos lembrar que hoje, cada um de nós também podemos nos achegar aos pés do Salvador e fazer o mesmo pedido. Talvez o teu pedido essa manhã não seja em prol de uma cura, talvez seja algo até maior que isso. O problema é que é difícil lidar com algo maior que a morte, né? Que era o caso do centurião. Mas pode ser um outro problema. Talvez você esteja com um problema conjugal em casa. Você esteja enfrentando com um problema, talvez um problema com um filho teu que esteja afastado aqui. Ou talvez você algum tempo está tentando dar o estudo bíblico para uma pessoa e ela não aceita. Eu não sei. Talvez seja um problema financeiro. Então, são N problemas que nós enfrentamos, né, no dia a dia. Um problema grave de saúde também, como era o problema do servo daquele centurião, eu não sei. Mas hoje nós podemos nos achegar aos pés de Jesus e fazer o mesmo pedido. Lembrando da promessa, pedir e dar-se-vos-á também. Não é verdade? Muitas vezes nós somos impedidos de ir até Jesus porque nós nos consideramos indignos. Às vezes nós olhamos no espelho e falamos assim: eu fui longe demais, parece que eu não consigo voltar aos pés de Cristo agora. Às vezes nós somos acusados pela voz do inimigo. E parece que o Espírito não consegue chegar até a cada um de nós da mesma maneira. Às vezes a gente se sente fraco e fala assim: por que está demorando tanto para as coisas acontecer? Não sei qual a coisa que você quer que aconteça, mas você está entendendo onde eu quero chegar. O fato é que, se aquele cidadão romano, sendo uma pessoa completamente diferente dos judeus, que jamais tinha visto a Jesus pessoalmente, e se ele não tivesse visto a Jesus ou não tivesse conhecido a Jesus pessoalmente, ele teria crido e teria sido salvo da mesma maneira, porque ele transformou seu coração. Nós também podemos tomar o exemplo que ele nos deu. E eu quero ler um trecho que eu gostei muito da passagem aqui na página 317, eu separei para vocês. Diz assim, quando Satanás vos diz que sois pecador e não podeis esperar receber bênçãos de Deus, dizei-lhe que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Sabe quando você se sente naquele momento inoportuno, fraco ou derrotado? Lembre-se dessa frase. Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Eu sou pecador. Você é pecador. Eu não estou acusando, mas você sabe que você é. Eu também sou. Sabe quando você se sente manchado, sujo e parece que você está carregando aquele fardo nas suas costas? Sabe o que você faz? Olha no espelho e diz para você mesmo. E faça uma oração. E na sua oração você inclua assim: Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Repita comigo. Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pecadores, irmãos. Satanás ele vai te acusar, mas você não precisa criar uma resposta. A resposta está aqui. A resposta está na Sagrada Escritura. No livro de João, capítulo 5, versículo 14, abre lá comigo rapidinho, vamos lá. Livro de João, 1 João 5, 14. Lá no finalzinho da Bíblia. Rapidinho, 1 João 5, 14. Olha só o que está escrito aqui. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se te pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então por que você está vacilando? Por que o teu pé está tremendo? Por que a tua alma anda vacilante? Por que a tua resposta não é positiva? Por que a tua resposta é negativa? É sempre não para Deus. Por que você não está conseguindo consagrar os teus recursos? Por que você não consegue decidir abandonar aquilo que está te afastando de Deus nos últimos momentos da história dessa terra? Você já parou para pensar nisso? É hora de você pensar justamente como o centurião pensou. Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Nada do que você tenha feito pode te afastar do amor de Deus,
desde que você se entregue a Ele da mesma maneira que aquele centurião se entregou. Nada temos que nos recomende a Deus, mas a justificação em que podemos insistir agora e sempre é nossa condição de completo desamparo, o qual torna uma necessidade o seu poder redentor disponível a cada um de nós. Renunciando a toda confiança própria, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate não tenho, a tua cruz prostrado me sustém. Essa humildade que nos aproxima do amor de Deus. Aquele centurião, irmãos, ele era alguém nascido no paganismo. Ele tinha sido educado dentro da idolatria romana, completamente diferente dos judeus. Ele era separado da vida espiritual, da educação espiritual que os judeus tinham. Olha só, ele era uma pessoa completamente diferente, ele era um estranho no ninho, basicamente. Porém, mesmo sendo alguém tão diferente, mesmo sendo alguém completamente diferente daqueles que rodeavam a Jesus, ele reconheceu a Cristo como seu Salvador. Ele tinha mais motivos para crer ou para descrer? Pensa consigo mesmo. Se você parar para pensar, ele não tinha quase que nenhum motivo para crer em Jesus. Mas a fé e os relatos que chegaram até seus ouvidos já tinham o tocado mesmo antes dele ir pedir aquele milagre para Jesus. E a sua manifestação de fé tocou a Jesus de maneira profunda. E o próprio Jesus falou assim, eu gostaria de ver essa fé aqui com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que estão dentro da igreja, comigo, entendeu? Foi isso que Jesus afirmou. E finalmente, irmãos, um último ponto aqui que gostaria de destacar com você. Que aquele homem, ele não foi moldado pelos padrões do mundo em que ele vivia. Ele conseguiu identificar e distinguir a verdade num ambiente completamente diferente do de Jesus, mas ainda assim ele foi tocado pela graça. Isso nos mostra uma última importante lição que eu gostaria de meditar com vocês. Não há desculpas para que cada um de nós afirme o seguinte: o mundo que eu vivo hoje está complicado demais, Jesus, não dá. Não. Os padrões desse mundo e os costumes me envolveram, eu não consigo mais chegar até ti. Isso não é desculpa. Não interessa onde você nasceu, não interessa a maneira pela qual você foi criado, mas se a palavra de Jesus e a graça o atinge, você pode aceitar. E você pode transformar completamente a maneira que você vive. Só que, como eu afirmei anteriormente, muitas vezes o passo da fé envolve uma renúncia também. Quantas coisas aquele homem teve que renunciar para seguir a Jesus depois dessa história aqui? Pensa comigo. O relato está aqui na Bíblia. Depois, será que o centurião ele continuou vivendo a sua vida como ele vivia antes? É óbvio que não. O relato bíblico não fala como ele viveu posteriormente aquele milagre. Mesmo aqui consultando o Espírito de Profecia, a gente não descobre isso, mas o fato é que ele foi transformado completamente pelo amor de Jesus. Muitos há que não consideram o conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com a sua própria vida. Pouco interesse tem para eles, mas essa luta se repete nos domínios de cada coração. Preste atenção no que eu vou falar. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. As sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão difícil achamos vencer hoje. Como eu devo me preparar? Quanto tempo eu devo me dedicar para estar um pouco mais próximo de Jesus? Quais as coisas que de repente já nessa semana, talvez amanhã ou hoje mesmo, depois que você sair aqui da igreja, o que você vai ter que abrir mão? Isso não é um apelo, irmãos, é um convite. Não é um convite meu, você sabe de quem está falando isso para você.
Cristo suportou todas as provas. E se o próprio Cristo suportou, ancorados na graça e no amor dele, você também pode suportar as suas provas. Amém? As tentações que assaltaram a Cristo foram as mesmas que nos assaltam hoje. O tempo passa, os dias passam, pandemias vão e vêm, mas a batalha é a mesma. A batalha pelo domínio de cada coração é o mesmo. Não se esqueça, nós estamos vivendo dentro de um grande conflito, meus queridos. E se você não escolher o exército, quer dizer que você já escolheu. Está entendendo o que eu estou falando? Se você não faz a escolha, então a escolha já está feita por ti. Alguns cientistas da Universidade de Chicago, alguns físicos e astrônomos, eles resolveram estudar um pouco a respeito da duração do tempo. A gente sabe que o tempo é algo que nós não podemos comprar nem vender. Um dia tem 24 horas, um ano tem 365 ou 366 dias, um minuto tem 60 segundos. Você sabe sobre isso? Só que o que esses cientistas fizeram foi detectar a mudança variável da duração do tempo ao longo da história. E sabe o que esses cientistas concluíram e publicaram em várias revistas científicas renomadas? Que a duração do tempo não é mais de 24 horas. Que aquele dia de 24 horas que nós vivíamos no passado não existe mais. O dia de 24 horas da época de Jesus, hoje ele não tem mais 24 horas. Os cientistas calcularam que esse dia tem 18 horas. Você fala, Rafael, você está louco da cabeça. Você está louco com essa pandemia. Você já tomou a vacina e ficou maluco? Por que você está falando que o dia não tem 24 horas, tem 18 horas? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias da terra, o tempo seria o quê? Abreviado. Quem fala inglês sabe o que é shrink? O que é shrink em inglês? Quem fala aí? É você reduzir, você apertar. Sabe o squeeze que você aperta? Eles usam esse termo na publicação científica. O tempo está sendo apertado. A constante universal, a gravitação, o polo magnético da Terra, eles mudaram ao longo dos anos. Tudo isso tem se alterado, sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso planeta está vivendo um momento de mudança. Essa mudança ela não é gerada só pelos fenômenos naturais. Ela é gerada pelo nosso comportamento, por aquilo que nós acreditamos e pela maneira como nós tratamos as outras pessoas também. Você já se convenceu que não há mais tempo? Você já se convenceu que não dá para esperar tanto tempo mais? Quanto tempo mais a gente vai procrastinar? Quanto tempo mais a gente vai protelar as nossas decisões? Eu quero terminar a mensagem desta manhã dizendo para você o seguinte. Eu quero ter a mesma fé daquele cinturão. Eu quero pensar como ele pensava. Eu quero ser humilde como ele. Aquele cinturão, ele viu a Jesus e tocou a Jesus pessoalmente. Muito em breve, cada um de nós vai poder ver, vai poder tocar, vai poder estar lado a lado. Você vai poder estar junto a Jesus também. E o que você vai dizer para o teu mestre? O que você vai dizer no dia daquele julgamento? O que você vai pensar quando você olhar para o céu e ver aqueles anjos descendo ali, te chamando também? E se o céu se enrolar com um pergaminho? E se a frente da nossa igreja a terra abrir e começar a engolir as casas? O que você vai pensar? Eu não contava com isso, eu não estava esperando. Meus queridos, são os últimos momentos da história do nosso planeta. As nações se arregimentam, os líderes políticos se reúnem, os líderes religiosos também estão se movimentando. E agora é a hora o quê? Da decisão. É hora da gente colocar a mão na massa. É hora da gente se consagrar. É hora da gente dar o último passo de fé. Aquele cinturão, a história dele, ela me toca porque tudo estava contra ele. Mesmo assim, ele foi até Jesus, ele acreditou. Ele creu nos relatos.
Ele só ouviu e ele já creu. Por que minha fé ela é tão vacilante? Eu tenho tanta coisa hoje. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito de Profecia, eu tenho os relatos da igreja, eu tenho os testemunhos de fé, eu tenho a TV Novo Tempo, eu tenho a rádio, eu tenho a internet. Olha o tanto de informações e dados que a gente tem disponível hoje. Por que eu não consigo crer na mesma maneira que aquele centurião creu? Já parou para pensar nisso? Tudo isso não tem importância se as coisas que você fez no passado forem rejeitadas, renegadas, e se você fizer um concerto novo com Deus. Jesus está de braço aberto hoje e está pedindo para você, fala, olha, talvez ele esteja falando para você, essa oportunidade talvez seja uma das tuas últimas, não deixa para depois. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer comigo, com o César, depois que o César vai sair daqui da igreja, com o pastor Isaías, o que vai acontecer, né, pastor? Você pega teu carro, sai na rua e você não sabe o que vai acontecer. Às vezes você, por força do teu trabalho, você frequenta lugares, muitas pessoas, que circulam muitas pessoas. Você pode, né, de repente, ficar doente também. Quer dizer, não sei, são muitos temores, mas todos esses temores, eles caem por terra se nós aceitarmos o desafio agora. Se a gente crer, se a gente, como o centurião fez, se entregar, colocar, achar que você é indigno também de receber essa graça, mas você quer essa graça. Como eu disse para você, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele já fez a parte mais difícil. Agora a gente precisa fazer a outra parte que às vezes também não é tão fácil, mas é aceitar. É renunciar. É pedir para que a misericórdia e o amor de Deus nos toquem, irmãos. Vamos dar esse passo de fé? Vamos dar, eu quero convidar você, dê esse passo de fé. Que o teu próprio coração e que tua alma seja o habitáculo do Espírito nessa manhã. Que as tuas ações sejam movidas, cada uma delas, pela sugestão do Espírito nos teus ouvidos. Cada decisão, cada passo teu, seja o quê? Uma manifestação do amor de Deus. E com o poder que Deus nos outorga, nós podemos ser transformados mais e mais a cada dia. Amém? Que essa mensagem ela possa ser significante, que ela possa nos transformar e nos levar para mais próximos de Deus a cada dia. Que você tenha um feliz dia de sábado, que você possa usar os momentos desse dia para estar mais próximos do teu Criador, para testemunhar. Eu gostaria de você convidar cada um de vocês agora para que nós fizéssemos então a oração final deste culto e que nós possamos lembrar que o amor de Deus é maior do que cada um de nós também. Vamos orar. Fiquemos em pé, por favor. Querido Pai, agradecemos a Ti porque nessa manhã pudemos aqui relembrar um pouco daquilo que o Senhor já ensinou-nos há tanto tempo. Nós queremos pedir, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, que o Senhor possa tocar a cada um dos nossos corações também. Nós sabemos que por N razões, diversos motivos, muitas vezes nós estamos nos afastando de Ti, e isso é muito grave. Porém, o Teu Espírito ainda está aqui entre nós e nos toca mais e mais a cada dia. Às vezes nós nascemos num lugar complicado, somos educados dentro de uma cultura completamente diferente, mas o Teu amor e a Tua palavra, elas nos atingem de maneira muito aguda e muito espontânea. E que esse amor e que essa palavra possa fazer parte do nosso dia a dia e que nós possamos agir como aquele homem, aquele romano que foi educado dentro de uma sociedade pagã, secular, mas aceitou completamente o Teu convite. Ele teve fé, foi humilde para pedir uma dádiva, uma bênção, e ele recebeu de Ti. Nessa manhã, ó Pai, nós também queremos ser humildes para receber a Tua graça e as Tuas dádivas também. Que todo esse tempo de angústia aqui, Pai, possa passar o mais rapidamente possível. E nós queremos pedir que o Senhor nos habilite para que possamos pregar a Tua palavra, para que nós possamos testemunhar, escrever de Ti, orar junto com as pessoas que amamos, dentro das nossas casas, dos nossos lares, fora deles também, dentro da Tua casa de oração, que nós possamos lembrar que o Senhor está à porta, batendo o coração de cada uma das pessoas. O Senhor veio aqui para salvar os pecadores. A cada tentação, a cada pecado que eu cometo, preciso lembrar disso também, ó Pai, que Jesus veio, o Senhor veio para salvar os pecadores e eu sou um pecador nessa manhã. Que esse possa ser o nosso lema,
que isso possa fazer parte da nossa vida e que o está escrito esteja acima daquilo que nós simplesmente achamos que é correto ou não. Fica conosco agora e abençoe cada pessoa que esteve aqui conosco nessa manhã na igreja e que esteve nos ouvindo também. Que o Senhor possa tocar e que esse possa ser um dia especial de meditação, que essas palavras nos transformem, ó Pai. Fica conosco, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.